Shalom, meus queridos irmãos, meus amigos, que o Eterno abençoe a todos vocês. É sempre um prazer estar aqui com vocês, né? E falarmos de um assunto importantíssimo, né? Uma matéria sensacional. Aqueles que não conhecem, fazer uma propaganda aqui, bem merecida. Jornal da Cidade Online, tá? Tá tendo uma série de estudos aí, de reportagens muito boas que fala aí sobre diversas coisas, e hoje teve uma reportagem sensacional, um material muito bom, que eu estava preparando algum material e eles já estavam com tudo pronto aqui, né? A nova ordem mundial e seus descontentes. É uma coisa sensacional, porque ele mostra aqui tudo, como é que está sendo feito há muitos e muitos anos até hoje. É muito bom. Então eu gostaria de mostrar para vocês, o texto é um pouco longo, mas vale a pena. É muito importante o que está acontecendo e eles estão preparando aos poucos já há muitos anos. E hoje estão com basicamente tudo preparado, né? Incontáveis pessoas, de marajás a milionários, né? De Pukha, Saibs, verdadeiros cavaleiros, ok? As moças bonitas odiarão a nova ordem mundial, se tornando infelizes pela frustração de suas paixões e ambições mediante seu advento, e morrerão protestando contra ela. Quando tentamos estimar sua promessa, devemos ter em mente a angústia de aproximadamente uma geração de descontentes, muitos deles pessoas bastante galantes e de boa aparência. Quem falou isso? H.G. Wells. Você sabe, né, que escrevia sobre ficção. H.G. Wells, o livro dele, The New World Order, não sei ler inglês, mais ou menos isso, né? De 1940, que é a nova ordem mundial, traduzido, né? O livro dele, em 1940, veja o que ele escreveu. Sempre que você vê ficção, quem está escrevendo algumas ficções está baseado em coisas que ele lê, que ele vê, que ele estuda, que ele participa. Olhem bem, pessoas, mesmo elegantes e de boa aparência, morrerão reagindo à instituição de uma nova ordem mundial. É o que hoje está acontecendo. Quando H.G. Wells publicou a obra A Nova Ordem Mundial em 1940, ele entreviu uma reação à sua criação, mencionando que descontentes reagiriam contra ela. Hoje, 8 décadas depois de sua publicação, vemos que uma possível reação existiu sim e foi simplesmente neutralizada por ataques que a estão levando ao efeito final, ok? Hoje nós estamos vendo aqui, como fala o jornalista, estamos indo para o efeito final da instalação da nova ordem mundial. O ataque está terrível no mundo inteiro. Quem realmente se pergunta sobre se há algo de errado com o mundo? Muita gente está perguntando isso. Será que tem alguma coisa errada no mundo? Tanta coisa está acontecendo, o mundo está virando de ponta cabeça. Quem realmente se pergunta sobre os professores, se professores políticos, etc. e tal, ainda que sem saber estão mentindo? Muitos sim, muitos aprenderam, estudaram, foram enganados e ensinam o engano como se fosse uma verdade. Isso existe. Quem realmente costuma se perguntar sobre como o mundo realmente funciona? Quem realmente se pergunta sobre estar sendo manipulado, por exemplo, pela grande mídia? É o que mais acontece. A grande mídia, com suas propagandas, novelas, filmes, programas, ela vai manipulando a mente das pessoas. Por isso que é tomar cuidado, assista o menos possível televisão, leia mais, procure estudar mais, não perca tempo com a TV, né? Quem realmente se pergunta sobre se as coisas como são, elas nos são apresentadas desde a infância, é desse jeito mesmo ou são diferentes? Nós sabemos que muita coisa que nós aprendemos sobre o descobrimento do Brasil quando era criança, hoje sabemos que é muito diferente daquilo, né?
Quem realmente se pergunta sobre a existência de um deep state, sabe o que é deep state? É um governo, né? Um governo por baixo do pano, que realmente governa, esse é o que governa, é o que direciona, e todo aquele que entra na presidência de um país, se ele não tiver de acordo, ele vai ser combatido, massacrado, como nós vemos aí acontecer. Estados Unidos é um grande exemplo, Brasil também, né? Então, quem realmente se pergunta sobre a existência de um deep state, isto é, sobre uma elite que governa o mundo desde as sombras sempre é escondido, né? Místico. Quem realmente se pergunta se práticas como eugenia e aborto violam a dignidade da pessoa humana, eugenia, que é o quê? Selecionamento de seres humanos, seleciona seres humanos, elimina, descarta aquilo que não serve para o sistema, né? E se aproveita os melhores. Foi isso que Hitler estava fazendo, certo? Com o arianismo. Então, a eugenia é isso, tá? Quem se pergunta se medidas como o atual isolamento e a obrigatoriedade de usos de máscaras impostas sem justificativas razoáveis viola a liberdade individual? Ninguém pergunta, né? Mas, sim, a maioria dos grandes médicos contradiz isso. Provavelmente, ao levantarmos essas questões, concluiremos que a maioria das pessoas sequer cogita a seu respeito e que é um poderoso indício de que os titereiros que operam desde as sombras estão sendo malignamente eficientes em sua paciência e longa empreitada. Tá? Os filhos das trevas muitas vezes são mais eficientes que os filhos da luz. Tá? Isso aí a gente não pode negar, eles se empenham mais para poder destruir, porque a meta deles é destruir para depois reconstruir, que é da forma maligna, negativa, entendeu? Mas voltando à distopia de H.G. Wells, aqui é interessante citar o título e o subtítulo do livro de Wells, A Nova Ordem Mundial. Se ela é possível, como ela pode ser alcançada e qual o tipo de mundo ou um mundo de paz poderia ser? Observem que a ideia de uma nova ordem mundial é sempre revestida de termos positivos, como paz. E a Bíblia fala e alerta: quando ouvires falar de paz e segurança, eis que vem repentina destruição, ok? Porque a paz que é proposta por eles é uma falsa paz, né? Não obstante, H.G. Wells já havia adiantado as ideias da sociedade fabiana em outra importante obra de ficção, a saber, A Conspiração Aberta. Então, se você puder ler esses livros, tá? A Conspiração Aberta e a Nova Ordem Mundial, de 1928, na qual ele descreve um mundo cosmopolita oferecendo ideias para uma revolução mundial e uma espécie de governo central mundial que estabeleceria um mundo tecnocrático e uma economia planificada, socialista. Compreendeu? A nova ordem mundial, ela é alicerçada no socialismo, que vai banir totalmente a liberdade de todos os sentidos, né? Assim como nós vemos ocorrer nas ideologias socialistas, mesmo nas mais sangrentas e genocidas, aqui o plano de uma nova ordem mundial se esconde sob a ideia de um mundo melhor. É o que eles prometem. Um mundo melhor. Um mundo supostamente em paz. Tá bom? Olha a profecia bíblica se cumprindo. Na verdade, as ideias de um mundo melhor, de um sujeito melhor, escondem-se nas maiores barbáries, do século 20 e 21, ok? Mas vejamos primeiro o que essas ideias têm em comum. Um efeito entre seus pontos em comum está o socialismo. O ponto em comum dessas ideias é o socialismo.
aprovam o socialismo, eles não são contra o socialismo para eles é bom. Por exemplo, H.G. Wells foi um dos fundadores da Sociedade Fabiana, em 1884, a qual pretendia inserir o socialismo gradualmente na cultura. Então, hoje nós vivemos momentos em que eles praticam o fabianismo, né? Que vai introduzindo o socialismo na sociedade aos poucos, na cultura, na educação, em todos os sentidos, tá? Até na saúde. Diferentemente das tentativas revolucionárias que deixaram um legado explícito de mais de 100 milhões de mortos contabilizados, por exemplo, com o livro negro do comunismo, 100 milhões de mortos, passou de 100 milhões de mortos, o que o socialismo matou, certo? Olhe bem, esse é o socialismo que ele fala que vai trazer paz, não é verdade? Então tá aí. Certo? Livro negro do socialismo. Ok? Depois eu mostro para vocês. Gulags, paredões, campos de reeducação. Esse campo de reeducação é campo de concentração, tá? Etc. E sociedade fabiana se introjetou sorrateiramente nas instituições, fazendo com que as pessoas se tornassem socialistas sem sequer que o percebessem. Sem eles perceber, vai se tornando socialista. Ou seja, suas vítimas não são claramente contabilizadas. Talvez a maior parte das vítimas do socialismo fabiano gradualista seja simplesmente invisível à primeira vista. Mas é inerente à nova ordem mundial alguns elementos. O socialismo é claramente um deles. Não há oposição entre socialismo e a ideia de uma nova ordem mundial, compreendeu? Não há oposição entre o socialismo e a nova ordem mundial. Por quê? A nova ordem mundial ela é alicerçada no socialismo, ok? Basta vermos que a elite de Wall Street, lugar dos Estados Unidos, Nova York, onde circula a maior fortuna do mundo, né? Ele financiou a Revolução Bolchevique na Rússia, algo que já foi esclarecido em alguns outros estudos aqui, tá ok? Mas assim como ocorreu na Revolução Bolchevique, a mesma elite global mundial tem financiado outros movimentos considerados de esquerda, antiliberais, anticonservadores e anticristãos, ok? Tá bom? Essa é a esquerda, tá? Os quais visam, ao fim, causar o colapso da civilização tal como a herdamos. Quer dizer, a civilização como Deus instituiu, para eles não serve. Essa que é a realidade, né? Portanto, tais movimentos são vassalos oportunos para os fins daqueles que nos querem impor uma nova ordem mundial, uma ordem em acordo com sua visão de mundo melhor, o qual em verdade é a distopia, pois solapam nossa individualidade e liberdade. Corta a liberdade. Se não bastasse engendrarem a visão de um mundo melhor, também tentam criar um ser humano melhor, tá? Aqui que entra a eugenia, seleção de seres humanos. Tendo insistido nesse ponto em alguns textos aqui, no Jornal da Cidade Online, muito bom, né? A saber que essa elite global não é nem materialista e nem ateia, tá? Eles creem em alguma coisa, né? Eles acreditam tanto em Deus como acreditam também em Lúcifer ou no luciferianismo. O ponto é que eles escolheram o lado do opositor, tá bom? Eles escolheram, creem que Deus existe e não querem servi-lo e dizem, não obedeceremos, tá? E preferem ficar do lado do luciferianismo, tá? Então vou ler de novo. O ponto é que eles escolheram o lado do opositor, daquele que disse a Deus, não te servirei. Eis a razão
de eles terem como objetivo corromper o que é compreendido como criação divina. Está entendendo? Corromper tudo que Deus instituiu, tudo que Deus criou, especialmente o mundo e a natureza humana. Eles não servirão aos propósitos do Criador. Não servirão aos propósitos do Criador de forma alguma. Portanto, eles pretendem corromper aquilo que consideram obra do Criador. Eles intentam criar um mundo e um sujeito de acordo com as suas visões distorcidas, especialmente em oposição à criação divina. Creiamos ou não creiamos em Deus ou em Lucifer, certo? O fato é, os artífices da nova ordem mundial acreditam peremptoriamente em ambos. Eles não deixam de acreditar, eles não põem a confiança no Criador, apenas em Lucifer. É eles que dizem. Com efeito, para levar diante sua agenda, eles criaram inclusive instituições ao longo dos séculos, que nem o Federal Reserve, que é o Banco Central Americano, né? Federal Reserve System, a Liga das Nações, o Council on Foreign Relations, acho que eu li certo, o Fundo Monetário Internacional, que todo mundo conhece, né? É o FMI, o Banco Mundial, a Organização das Nações Unidas, que é a ONU, certo? O Clube de Bilderberg, a Comissão Trilateral, que é a cabeça da nova ordem mundial, a União Europeia, a partir do Tratado de Maastricht, de 1992, apenas para nomear as mais conhecidas. Aliás, nesse grupo se destaca a ONU, a qual tem sido um instrumento fundamental para a criação, seja de um novo mundo, seja para a criação de um novo ser humano. Ao longo de décadas, ao longo das décadas, desde sua criação, vemos seus propósitos gradualmente se desvelando. A criação de uma nova ordem mundial que coloque fim à individualidade, às soberanias nacionais e aos valores das tradições judaico-cristãs. A ONU se empenha nisso. Se destacam em seus planos, abundam evidências como as que mencionei nesses 3 textos. Teve 3 textos aqui. Relatório da ONU, 1, 2 e 3. Jornal da Cidade Online, se você procurar, você vai encontrar. Ok? Mas agora cito outra figura relevante ligada à ONU, às suas bases, a saber, Brooke Hilson, deve ser isso, os nomes esquisitos, né? O qual foi o primeiro diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, OMS, que é um braço fortíssimo da nova ordem mundial, viu? Em seus termos, olha o que ele fala aqui, né? Para alcançarmos um governo mundial único, é necessário remover das mentes dos homens sua individualidade, sua lealdade à família e às tradições, seu patriotismo, nacionalismo e os dogmas religiosos, entendeu? Fim da religiosidade, da forma que ela é. Diante disso, não surpreende que quando investigamos sua biografia encontramos que ele era simpático, até demais, ao socialismo. E claro, ele era anticristão. Não apenas isso, como psiquiatra, Hilson deve ser assim, fez parte de uma corrente que defendia o fim da distinção entre certo e errado. Tá? Disso aí que origina a identidade de gênero, tudo baseado nessas coisas, tá bom? Não tem o certo e errado, mas você faz o que você achar melhor. Tá bom? Ele, inclusive, escreveu um artigo sobre a importância da necessidade mesma de rompermos os elos morais. Olha bem, hein? Romper os elos morais.
tá? Journal of Biology and Pathology of Interpersonal Relations, tá? Fevereiro de 1946, a edição. Com esses propósitos em mente, ele foi com John Rawlings Rios, cofundador da influente World Federations for Mental Health, Federação Mundial da Saúde Mental. Parece que não é nada, mas olha o que aconteceu. A ideia central de ambos era reinterpretar e eventualmente erradicar os conceitos de certo e errado. Desnecessário dizer que isso teve um impacto terrível sobre a formação dos futuros profissionais na área da saúde mental. Já perceberam que hoje a maior parte dos terapeutas estimula seus pacientes a abandonar valores ditos como repressivos, tá bom? Na verdade, estimulam seus pacientes a se entregarem aos instintos e viverem miseravelmente, uma vez que sabemos que, sem o referencial do certo e do errado, as pessoas vivem vidas sem sentido e infelizes. Desta maneira, hoje, mais do que nunca, vemos os efeitos perniciosos dessa ideia na dissolução de nosso tecido social moral. Muitos dos flagelos que hoje enfrentamos são oriundos dessa mentalidade anticristã, a qual vem gradualmente fazendo colapsar os pilares da nossa civilização e ao fim das vidas individuais. Esse, aliás, é o aspecto central da nova religião global, tá bom? Tirar todos esses valores morais e tudo. Então o aspecto central da nova religião global, promovida pelos seus obreiros, a qual é, como tenho exposto, luciferiana. Mas o fato é que essa dissolução não ocorreu ao acaso. Ela foi projetada, planejada e levada a efeito pela elite mundial, seja pela elite econômica, seja pela elite dita intelectual, a qual conferiu um simulacro, que é uma simulação, uma coisa parecida com o verdadeiro, né? De superioridade e, ademais, ideais torpes, dos quais destaco a criação de um mundo melhor e a criação de um ser humano melhor. As ideias que tinha Hitler é as ideias que ele tem, que já vem dos tempos de Platão, tá bom? E o que significa para essa elite um mundo melhor? Ora, para eles, um mundo melhor é um mundo totalmente administrado por essa mesma elite em uma espécie de feudo global, gerido por uma aristocracia e desvinculada absolutamente de qualquer valor cristão ou bíblico, né? No qual todos os demais seriam meros vassalos. Nesse mundo não haveria espaço para a individualidade ou liberdade, compreendeu? Acaba-se a liberdade. Eis a razão de estarmos acompanhando um crescente cerceamento de nossa liberdade, especialmente com o avanço de tecnologias que cada vez mais monitoram aspectos íntimos de nossas vidas. A ficção não é apenas diversão, mas ela serve como uma eficiente programação preditiva, a qual torna a mente mais receptiva a eventos futuros previamente planejados. H.G. Wells usou dessa estratégia. A ficção, ela é baseada sempre em alguma coisa, e ela vem o que? Preparar as pessoas para coisas futuras e muitas vezes tragédias. Mas atualmente, séries como Black Mirror nos vão preparando subliminarmente
para a aceitação de eventos que jamais aceitaríamos à primeira vista. São preparações, vem aonde? Televisão, jornal, revista, rádio, tudo isso, e na própria internet também. O mesmo ocorre com filmes. Por exemplo, muitos citam o filme Contágio, em 2011. Parece que não é nada, mas é uma preparação, dentre outros, como uma preparação para a aceitação de um grande evento pandêmico, como estamos tendo agora. Assim, o mundo perfeito, de acordo com a distopia de uma nova ordem mundial, é um mundo sem Deus, sem liberdade e sem individualidade, totalmente controlado por aqueles que atualmente exercem ocultamente o controle quase que total de nossas instituições diante de uma mirrada resistência. Ok? Então nós vemos que a nova ordem mundial, ela basicamente está pronta e está sendo instalada, mesmo forçadamente, porque ainda existem governantes que resistem, mas de uma forma forçada estão empurrando, tirando liberdades de expressão, liberdades de ideias, liberdade até de desejos, certo? Colocando, como nós sempre falamos, o certo como errado, e o errado passa a ser certo, compreendeu? Se o certo estiver de acordo com a nova ordem mundial, o certo é certo. Mas se tiver contrário à nova ordem mundial, o certo é errado. E o errado pode ser estupidamente louco, mas ele passa a ser certo. É isso que está acontecendo, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E os Estados Unidos mesmo estão sofrendo um ataque terrível. A nova ordem mundial está às portas. Também a nossa redenção. Por isso é tempo de estarmos orando e nos garantindo espiritualmente, porque a guerra é espiritual. É mais profunda do que você pode imaginar. Estamos chegando no ponto final. E vai haver muita dor, muito sofrimento, mas também momento de alegria, que é a nossa redenção final. E nunca mais teremos problemas, ok? Então, só para vocês ficarem esclarecidos do caminho que eles têm seguido há muitos anos. Veio desde o tempo de Platão, que já vem essa ideia de uma renovação do mundo e do ser humano, tá? Por isso, infelizmente, muitas mortes têm ocorrido e ocorrerão. Shalom, forte abraço, que o Eterno nos abençoe, nos livre de tudo isso, nos dê força para resistirmos a tudo isso, que com certeza Ele dará escape a todo aquele que tiver fé e buscar o seu nome. Shalom, forte abraço.